Boa noite, mundo! Gazeta Esportiva tá chegando. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele. Pois é, vamos repercutir muito hoje a final do Campeonato Paulista, que deu o título ao Palmeiras. Eu achava que ia dar Palmeiras. Você achava que ia dar o quê? O Palmeiras era o favorito, mas no palpite eu disse Corinthians. E você, Flávio? Falei que o Palmeiras era melhor, falaram que não, né? Nossa, mas ganhou assim, do jeito que... Eu acertei meu palpite. Vamos acompanhar como foi a tumultuada rodada da abertura do Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais depois dessas dicas. Bom, nós estamos de volta com a polêmica que marcou a decisão do Campeonato Paulista. Eu quero saber de você que está do outro lado da telinha e, claro, dos nossos comentaristas ilustres aqui. O Thiago Nunes errou ao escalar o Michel Macedo para abrir a disputa por pênaltis? Sim ou não, Garrafa? Para abrir a disputa de pênaltis, sim. Por quê? Porque você tem que colocar Não, porque você perguntou sim ou não, eu respondi sim para você. Mas justifica o voto. Eu justifico. Por quê? É o básico do futebol, é o beabá do futebol, você põe os melhores. Se você deixar os melhores para o final, corre o risco dos piores baterem, errarem, e aí o melhor nem bater. Mas é matemático, isso é simples. Você já tem que começar forte, é isso? Você tem que começar forte, principalmente com o Palmeiras, que vinha assustado. Com o título na mão, ele perde a chance do título com aquele pênalti do Gustavo Gomes, e aí o Corinthians, se ele chega forte, aumenta ainda mais a pressão no Palmeiras. E o técnico tem que sentir isso. Eu não estou questionando o Michel Macedo na relação, porque aí tem aquela história, quem está bem, quem não está bem, para bater, tá, tudo bem. Mas a ordem, e aí é o técnico, é o professor. O Luxemburgo falou um negócio da coletiva, que eu vou falar daqui a pouco quando a gente entrar em polêmica, referente a esse caso. E aí, Flávio, você acha que ele errou? Eu acho que não. Acho que o Luxemburgo fez exatamente o que o Garrafa falou e o que bateu foi o Bruno Henrique. Errou. O cobrador oficial. E errou. Só que... Ou seja, é uma questão de... Os dois erraram. Momento, de felicidade, enfim. O que foi, Chile? Não tem muito isso. Sabe o que o Luxemburgo falou, Flávio? Ele disse o seguinte, o Gustavo Gomes, nessa história, se ele tivesse pedido para bater o pênalti, ele não ia deixar o Gustavo Gomes bater, e o Gustavo Gomes é batedor. Por quê? Porque ele que tinha feito o pênalti. Mas ele perdeu um pênalti contra o Brasil, então... quando jogou pelo Paraguai. Ou seja, está muito claro que isso... Veja se tem lógica uma coisa dessas. Um moleque que jogava... há 2 anos na Copa da Salveira. Não era nem profissional, você bateu o pênalti decisivo. Se ele perde, ia dizer o quê? Como é que o Luxemburgo fez isso e tal? Ele fez, quem disse foi que ótimo, o pênalti decisivo, mas quem disse que o pênalti decisivo é o último, Flávio? A questão... Aquele era. Não. Ele podia trocar. Na hora que o Patrick foi, mas ele aí falou assim, não. você é muito garoto, você não vai. O que fez o Vanderlei? Confiou no menino, Nossa. que eu confio pra caramba. A enquete é de abrir. Na hora que eu vi o Patrick bater o pênalti, eu falei, putz, grila, acho que não vai dar. Mas ele meteu um chute. Não, ele bateu o pênalti. Ele bateu Lucas Lima e o Capa se desfizeram da bola. Pênalti. Então não adianta. Isso aí, cara, o Corinthians cansou de bater pênalti com o Índio. Isso aí Isso. A questão, mas a enquete é abrir a cobrança. A gente não está questionando o batedor. O Patrick pode bater. Abrir a cobrança. Abrir a cobrança. Melhor. Tem que abrir com o melhor. Tipo o Bruno Henrique. Isso. Pode acontecer de errar, mas então, você pode... Pode acontecer de errar dos mas dois a jeitos. chance maior de você errar é com o inexperiente ou com o experiente? O erro foi dos dois. Eu acho que para começar e para terminar tem que ser o melhor. Os dois melhores. O Palmeiras começou com o melhor e terminou com mais... Começou com mais experiente, perdeu, terminou com menos experiente e ganhou. Tinha que começar então com o Jô. Você tem que minimizar... O Jô não. O Jô tinha acabado de bater. De bater não podia? Mas podia, mas aí eu acho que já não dava. O Jô não podia, porque o Jô tinha acabado de bater. E assim, a bola passou assim no dedo do Everton. Assim, ó, o Jô podia ser o segundo. Mas então... Se ele botasse um pouquinho de cola... Eu quero dizer, eu não estou culpando aqui o Michel Macedo, porque errar ou acertar faz parte. Eu estou aqui, o técnico tem que tentar minimizar essa possibilidade de erro. Isso, exatamente o que o Vanderlei fez. E se minimiza como? Você põe o melhor para bater. Isso, exatamente o que o Vanderlei fez. O Michel Macedo não pode ser o melhor para bater pênalti no Corinthians. O melhor é possível. O melhor do Palmeiras é o Bruno Henrique. O Michel Macedo não sabe cruzar a bola, pô. E aí o Bruno Henrique sabe bater na bola, já foi artilheiro do time, foi melhor do troféu medalha de ouro. Vocês viram que não há consenso nunca entre esses dois. Então você que está em casa, deixa o seu voto lá no site gazetesportiva.com. Você pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo ou usar a hashtag Gazeta Esportiva no Twitter, que o seu comentário vai aparecer ao vivo aqui no programa. E tem o WhatsApp também, que é um canal de comunicação com a gente, 11 99479 1636.
93, grava um vídeo com o celular deitado. O celular deitado, não você. Grava até 10 segundinhos que a gente coloca no ar. Agora eu vou contar um bastidor pra vocês, rapidinho, Chileiro, que hoje não tá com tempo. Meu tio é muito palmeirense, né? Meu tio é tão palmeirense que ele nem assistiu os pênaltis. De palmeirense. Aí eu mandei assim, né? Parabéns, tio, Palmeiras campeão, é o Lucha. Aí eu mandei isso, faltava 1 minuto pra acabar. Aí fez o pênalti no jogo. Aí eu, eita! Puta merda! Pênalti! Putz, vai pra pênalti, tio. Aí eu já achei que, né? E aí foi. Aí mas também não tem problema, porque ele tinha desmaiado, né? Não, meu tio não assistiu, ele nem assistiu. Ele falou, nem vou assistir, que eu vou morrer do coração. Mas no final deu tudo certo. Palmeiras campeão, foi uma festa muito bonita. Nós acompanhamos essa final do Paulistão ao lado da torcida. Sem público no estádio, em consequência da pandemia do novo coronavírus, os torcedores lotaram os bares da capital paulista. Sabadão de sol, Palmeiras e Corinthians, final do Campeonato Paulista. E nós estamos aqui na Vila Madalena, o reduto mais boêmio da cidade de São Paulo, para acompanhar esse clássico com os torcedores. E aí, será que o Corinthians leva pela 4ª vez consecutiva o título do estadual? Ou será que o Luxemburgo vai tirar o Palmeiras de 12 anos de fila? É isso que você vai conferir com a gente. Chega mais! Eu sou corintiana, tenho que assumir que a minha torcida é pro Corinthians, só que o jogo tá mais favorável pro Palmeiras, né? Tá jogando em casa, mas eu vou torcer pro Corinthians, é isso. Enquanto os torcedores aproveitam para tomar aquela cervejinha, há quem tem que trabalhar. Mas os funcionários do bar, meu amigo, pode acreditar que eles estavam com um olho no peixe e outro no gato. Principalmente porque tinha aposta envolvida. A aposta é o seguinte, o Palmeiras obviamente vai ganhar. E o Thiagão vai ter que tirar o cavanhaque e vai ter que vir trabalhar uma semana inteira sozinho sem ajuda. E se der timão? Vai dar óbvio, vai dar timão aí e o chefe vai ter que vir com a camisa do Corinthians pro trabalho. Esse é o uniforme da firma, vai ser com a camisa do timão. E os fiscais da prefeitura? Esses aí também deram jeitinho de assistir a final. A gente dá um jeito, né? Acompanha de longe ali na televisão do bar. É o único jeito. É 1-0, gol do Jô. Mais uma vez, Corinthians fazendo festa dentro do Allianz Parque. Mais uma vez. Mas a empolgação da torcida logo deu uma trégua com o primeiro tempo. Tirando o chute do William e o gol impedido de Jô, não aconteceu muita coisa no Allianz Parque. Para mim, o juiz já podia ir logo para os pênaltis. Para mim, vai ser 0-0, Cássio pega 2 pênaltis. Se no primeiro tempo faltou futebol, na etapa complementar, Luiz Adriano precisou de 5 minutinhos para balançar as redes e levar os palmeirenses à loucura. Segura a emoção, se não é sofrido não é Corinthians. 51 é o quê? Calma aí. É pinga. Calma aí, mas que emoção, meu amigo. O jogo é jogado e lambaria é pescado. Nós estamos ganhando. Nós estamos ganhando. Não estou entendendo. Que emoção, vamos aqui. Segura a emoção. Se desse um zoom, se a câmera pudesse chegar lá, tá quanto mesmo o placar? Calma, não acabou o jogo ainda. Calma não, eu tô calmo. Você que tá emocionado. E quando o grito de campeão já ecoava entre os palmeirenses, Jô botou água no chope dos rivais. Grita campeão de hora não, pai. Calma, 35 minutos. Lambari! Como é que é? Lambari é pescado? Lambaria é pescado. E o jogo é jogado. Isso, meu amigo. Meus amigos, e a decisão acabou indo para os pênaltis. Corintianos confiantes e palmeirenses receosos. Mas no final, deu tudo certo pro Verdão. Olha, desculpa, mas o que você tem pra me dizer? O quê? Você viu? Era Paulistinha? Era Paulistinha? Contra, em cima de quem? Em cima de quem? Em cima de quem? Desculpa. Agora valoriza a Paulistinha? Peraí. Alô? Ganhamos o Palmeiras? Ô, Lucha! Ô, Lucha! Doido pra festa, hein? Calma aí, você vai com nós? Agora vale. Você não tem pulseirinha, VIP. Dá licença, você não foi campeão. Sai, desculpa, vem comigo. Até chorou, né, de emoção, né? Muito legal. Bom, como que foi a segunda-feira do campeão paulista, hein? O José Paes está na academia de futebol, traz as notícias do Verdão e o professor Vanderlei Luxemburgo concedeu coletiva virtual e comentou o post polêmico de um ex-jogador do Real Madrid. É isso, José Paes? Boa noite. É exatamente isso, Michele Janela. Um beijo para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. Depois que o Palmeiras foi campeão paulista lá no sábado,
em cima do Corinthians no Allianz Parque. E o Rivaldo, que jogou com o Luxemburgo aqui na década de 90 no Palmeiras, jogou no Barcelona, na Seleção Brasileira, enfim, fez um post lá no Instagram dizendo que o Luxemburgo tinha sido o melhor técnico que ele, Rivaldo, teve na vida, elogiando o Luxo, enfim, aquela rasgação de seda toda. Aí o Figo, ex-craque português, que atuou no Real Madrid em 2005, época em que o Luxo era técnico lá da equipe de Madrid, o Figo respondeu o Rivaldo. Disse o seguinte: poxa, fera, ele foi mal demais. Foi o pior treinador que eu já tive na minha vida. E aí pronto, né, Michele? Polêmica lá no Instagram. Hoje, entrevista coletiva virtual do Luxemburgo, como você disse, o pó fechou, rebateu o Figo. Vamos ver. E com respeito a esse negócio do Rivaldo e do Figo, eu fico com o Rivaldo, cara. Eu vou ficar preocupado com o que o Rivaldo falou. O Rivaldo reconhece que é um grande jogador, reconhecendo que eu fui o melhor treinador que eu tive para ele. E olhando lá, foram 1.000 e poucas, né, entradas para ver, né? E a do Figo foi 50, quer dizer. Então eu prefiro ficar com a do Rivaldo. E o Figo, para mim, é coisa normal do futebol, cara. Não tem mágoa nenhuma do Figo. Se ele acha dessa forma, é um direito que ele tem de pensar. Luxa deu uma pauladinha aí no Figo, hein, Michele? Com quem que você fica nessa? Com o Figo ou com o Rivaldo? Vai daí. O Rivaldo, de lambuja. Aí o que aconteceu foi que o Figo teve um desacerto com o Luxemburgo, ele já estava em fim de carreira no Real. E quando o Luxemburgo chegou lá, ele trocou algumas peças, levou o Robinho, trocou pelo Figo. E o Luxemburgo, aqui no Brasil, não dá para discutir. Foi o melhor técnico, taticamente falando, que eu vi trabalhar. Até alguns desafetos dele, tipo Edmundo, falam isso. Não, eu briguei com ele, tem aquele negócio do dinheiro e tal, tem um monte de situações aí, mas ele foi o melhor técnico que eu tive. E taticamente, eu não comparo nem com o Tele Santana. Aliás, taticamente não era o forte do Tele. O Tele trabalhava tecnicamente o jogador, aprimorava o jogador, e taticamente o Luxemburgo sempre foi superior, tanto que eles brigavam, né? Isso que o Luxemburgo está sofrendo agora, o Tele sofreu quando apareceu o Luxemburgo, um pessoal novo, Nelsinho, lembra? Sim, sim. Pô, eu mais velho, mais novo, sempre tem essa história, né? E o Luxemburgo sempre foi brilhante taticamente. E o Vanderlei, ele foi muito decisivo na conquista do Palmeiras. O Palmeiras, longe de jogar o futebol que esse time pode jogar, né? O Flávio tem razão quando ele fala que o paulista e os regionais não são parâmetro em termos de brasileiro, isso é verdade, isso a gente não questiona. Esse Palmeiras, para fazer frente a Flamengo e o Sampaoli, que já demonstrou que vem forte, vai ter que melhorar. Luxemburgo tem problemas no seu elenco, jogadores que não respondem, e o ponto positivo dessa conquista do Palmeiras, no trabalho do Vanderlei, é ter dado espaço para a garotada. Ele está dando espaço, sentindo que aí é o futuro. E aí tem que cortar a cabeça de que realmente não está rendendo. E tudo indica que, se tiver oportunidade, ele vai fazer a troca. Ele está tentando, está insistindo com alguns jogadores que a gente sabe que tem nível para jogar mais que isso, mas como não estão jogando, e os meninos estão respondendo demais, né? Tem o Verón, que quando voltar é a mesma coisa. Sim. É que eu acho que o Patrick de Paula não dura muito. É verdade. Porque ele joga muita bola, ele vai chamar muita atenção. Acho que na primeira janela... Ele é raiz demais, né? Aliás, alguém me falou, né, que ele é um jogador que ainda não tem tatuagem, não tem brinco, aquele jogador raiz mesmo. Não pode fazer o que ele quiser. O Messi é cheio de tatuagem, tá tudo certo. Mas que continue com a cabeça no futebol, acho que é legal, ele né? tem a cabeça focada. Nenhum. Ô Zé, você vai falar pra gente do Patrick de Paula e você quer dizer que não vai fazer a dancinha? Você tem que fazer a dancinha do campeão, poxa. Que isso? Tinha que ter vindo com a faixa hoje, ué. Você não é setorista do Palmeiras? Vou fazer a dancinha sim. Vou fazer a dancinha, Michele. No final do programa eu faço a dancinha, vocês tocam uma tarantela aí, eu faço a dancinha. Pois é, em relação ao Patrick de Paula, hoje eu tive a chance de perguntar lá pro Lucha, na entrevista coletiva, sobre esse jogador. Perguntei, poxa, Lucha, como é que tá rolando a blindagem em cima do Patrick de Paula? Ele é um grande jogador, pode ser um craque aí da seleção brasileira. Muita gente comparando ele com o Pogba, o jogador francês. Os dois se parecem fisicamente, também dentro do campo. Aí, Michele, o Lucha foi mais Lucha do que nunca na resposta. Vamos ver. Vocês estão colocando com o Patrick Vieira, com o Patrick de Pogba, ele é só o Patrick. Se ele achar que ele é alguma coisa a mais, ele está arrebado e você vai ser o primeiro a dar porrada nele. Com certeza absoluta, porque você vai ver que o jogador não vai conseguir render e você vai falar, pô, esse cara enganou a gente, não é nada disso, que ele não joga nada, enganou, que não sei o quê. Cometeu erros que você não falaram do erro dele, porque nós ganhamos, obviamente, mas teve erros importantes.
dentro do jogo, que poderia até ter uma discussão diferente sobre ele, e cabe a mim agora corrigir esses erros que aconteceram nele, porque eles passaram desapercebidos. Por quê? Porque ganhamos o título, então vocês estão Pogba, né? Mas poderia ser o Pogba se os erros deles aparecessem e nós perdêssemos o jogo dele por causa do erro dele. Tá aí, Michele, Luxemburgo. O Luxemburgo é demais, ele é um personagem, ele não pode nunca deixar o futebol. Soltou essa pérola aí, acabou com a coletiva, todo mundo deu muita risada, mas enfim, o Luxa soltando a opinião dele em relação ao Paul Pogba daqui da Academia de Futebol, ou não, Michele? Volto com você aí. Muito bom, José Paes. Ele tem razão. Eu assino embaixo. Teve um erro dele que o Felipe Melo e o Marcos Rocha queriam matá-lo. Ele foi sair jogando, ele tocou a bola errada e demorou para voltar. Acontece mesmo. Eu fico muito feliz quando alguém da favela tem chance. É muito pouco. Olha, esse pessoal não tem chance nenhuma na vida. Esse menino teve e mostrou quanta gente boa tem por lá. Ontem eu falei no mesmo, eu vou falar de novo. Vocês já imaginaram quantos professores maravilhosos ficam lá e não conseguem ter oportunidade? Quantos médicos deixaram de ser médicos maravilhosos porque não tiveram oportunidade? Engenheiros, diretores de empresa, técnicos de futebol. Nós temos um técnico na primeira divisão negro. Os caras são excluídos por racismo puro. Eles servem para jogar futebol. E se não fossem os negros do futebol brasileiro, o Brasil tinha o nível de futebol da Finlândia. Mas quando o cara para de jogar, não dão espaço para que ele seja técnico de futebol. É muito difícil. Alguns, tipo Sérgio Soares, tem que lutar, o Roger tem que lutar para conseguir. Presidente de clube tem um, que é o Tiãozinho da Ponte, ainda porque o outro lá foi embora. Graças a Deus que foi. Um. Então não serve para dirigir, não serve para nada, mas quando dá chance, o cara mostra o que esse menino está mostrando. Muito bom. Parabéns a ele e as pessoas que acreditaram nele. O preconceito é latente na nossa sociedade e no futebol, também com os técnicos. Veja só, o experiente Luxemburgo. O Luxemburgo, ele foi tão claro na coletiva, falou, a gente foi campeão e vocês se esqueceram talvez de falar de alguns erros que foram cometidos. Já o Thiago Nunes, que é um novato, que é um técnico promissor, o que ele falou na coletiva? Não falou de erros do Corinthians, não é? Ele simplesmente falou o seguinte, estamos invicto, nós perdemos o campeonato, mas continuamos invicto, ao invés de externar os erros, ver onde existem os erros para procurar melhorar. Você gostaria que o Thiago Nunes fosse demitido, né? Não. Pelo jeito, você pega no pé com tudo. Quando o time ia cair, você tá mexendo o saco. O time voltou, foi pra final, você quer que ele caia? O que tem interesse de algum? Não vou lhe responder atendendo o meu diretor nesse momento. Respondo lá na frente. Respondo na frente, diretor. Fala assim, eu quero que o Thiago Nunes saiba, porque eu acho que ele precisaria ter olhos verdes. Depois do Jonas eu falo. Vou atender o diretor. Ô Flávio, quantos presidentes, né, tipo Barack Obama, quantos Baracks Obamas, pois né? É óbvio. E veja a maravilha que ele fez. E você comparar com essa coisa que está lá nos Estados Unidos hoje, vale mais ainda o Barack Obama, né? O diretor, ele tirou o diretor da orelha. Estou acompanhando o diretor aqui, eu vou falar daqui a pouco, mas não quero levar pro chão de orelha. Olha, a torcida corintiana não engoliu ainda essa derrota na disputa por pênaltis. Aí fica esse papinho agora de perdedor mesmo. Estamos invictos. Invictos nada, perderam o campeonato. Vamos combinar, Eu gosto do Corinthians, mas perdeu. Sabe o que é Corinthians e Palmeiras? O Jonas Campos está no Parque São Jorge, tem os detalhes de uma manifestação dos torcedores na frente do CT Joaquim Grava. Qual foi o alvo desse protesto, Jonas? Boa noite. Oi, Michele, muito boa noite a você, ao Garrafa, ao Flávio, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Pois é, a semana começa quente para o Corinthians e o alvo desse protesto que você citou foi um jogador que chegou com status de protagonista, com status de rei da América depois do que fez pelo Grêmio, né, vestindo a camisa do tricolor gaúcho, principalmente no ano de 2017, que é o meia Luan, que vem sendo bombardeado nas redes sociais, bastante criticado, justamente por não ter aparecido na hora das cobranças de pênalti na final do último sábado no Allianz Parque, quando o Corinthians acabou ficando com o vice-campeonato. E hoje, nessa manhã no CT Joaquim Grava, na entrada principal, o Luan foi homenageado com uma faixa que a gente tem até a imagem aí, dizendo: Luan Pipoqueiro tem que ter raça para jogar no Coringão, muito dinheiro para pouca vontade. Vale lembrar que o Corinthians alegou que o Luan estava com dores no tornozelo, né? Tinha jogado os 90 minutos da partida, também teve um corte no joelho e por isso ele não foi utilizado nas cobranças de pênalti. A semana começa quente com muita cobrança em cima desse jogador, Michele.
Muito obrigada, Jonas Campos. Daqui a pouquinho você volta. O que vocês acham desse tipo de cobrança? Eu entendo, e a cobrança não é apenas essa mostrada pelo Jonas lá nessa faixa na porta do CT, não, e nem é pelo fato de não ter batido pênalti e tal. A cobrança que para jogar no Corinthians, a torcida corintiana, pelo que a gente acompanha e conhece, não é? A torcida, ela quer sangue, ela quer amor, ela quer dedicação. Quer ver, a gente, hoje nas redes sociais, dá uma olhada, o que rolou muito, a gente tem uma imagem icônica aí do Zé Maria, do Vladimir, anos 80, quer ver se a gente puder colocar aqui como ilustra, olha só, a torcida corintiana, que é isso, ó, dedicação, entrega, ó o Zé Maria, jogando, hoje não se permite isso, mas se permitia, então a torcida corintiana quer do Luan o quê? Entrega, e o Luan é um sono grande, é um sono enorme, postar uma fotinho porque machucou o joelhinho e não ia bater um pênalti, não é justificativa para a torcida corintiana. Quem teve Zé Maria, quem teve Vladimir e jogadores que não foram ídolos, que não foram grandes jogadores e foram ídolos, como Ezequiel, né? O Ezequiel amado pela torcida corintiana pela entrega, o próprio Birubiru, não é? E bater um pênalti e errar, você não deixa de ser ídolo. Tá aí o Vampeta com a gente. Marcelinho Carioca. Então o seu Luan se escondeu. Alexandre Pato foi outro que veio e já vazou, né? O senhor tá de brincadeira. O assunto é sério para a torcida corintiana. Então vamos lá. Então a torcida do Corinthians tem que fazer a faixa certa. Como é que jogava o Luan no Grêmio? Por que ele saiu do Grêmio? Ele foi o melhor jogador da América em 2008, né? Me ajuda? O melhor jogador da América quando o Grêmio foi campeão na última vez. E depois a torcida do Grêmio falava, é um morto, é um sono, é um dorme-dorme. O que fez o Corinthians? A direção do Corinthians foi lá meter um caminhão de dinheiro no jogador sono. Com aval de quem? Aí o jogador sono. Com aval de quem? Não, isso não tem nada a ver com o Thiago. Não tem nada a ver com o Thiago. Não tem nada a ver com o Thiago. Já veio antes, já tinha fechado antes. Tá bom. Quando você pega um jogador desse, você dá uma grana, tem que cobrar a diretoria. Por que trouxe o jogador? O Luan está sendo no Corinthians o que ele era no Grêmio. Um jogador sono. Um jogador de habilidade, mas sono. No outro jogo, ele meteu uma ou duas bolas. É o que ele faz o jogo inteiro. Então a cobrança é justa. A cobrança é justa. Não, a faixa está errada. Pergunta por que contrataram. Acorda, ele se diz corintiano, Flávio. Ele foi visto no Mundial de Clubes. Se ele é corintiano, ele sabe o que é ser corintiano. Contratou o Cueva, a culpa é do Cueva ou é do Pérez? É de quem comprou. É o seguinte, a gente tem que entender as razões, né, para a vitória do Palmeiras e para a derrota do Corinthians. Vamos rodar? Como vocês sabem, o Verdão é campeão paulista de 2020. E a nossa produção foi atrás de especialistas para explicar as razões do título do Palmeiras. Ale, me explica por que o Alviverde sagrou-se campeão. E a experiência do Vanderlei Luxemburgo para tentar colocar aqueles que estavam vivendo um melhor momento, como titulares, como jogadores com mais minutos, e aí passa obrigatoriamente pelos meninos, né? Pelo Gabriel e também pelo Patrick de Paula, que foram jogadores muito importantes. Para mim foram as principais peças aí dessa conquista do Palmeiras. E aí, pô, fechou? É isso mesmo? É o projeto que a gente faz, que não tem esse negócio de 4-4-2, 4-3, 4-8, 4-9, 4-5, 4-5. Tem um projeto em questão. Diz aí, calça grande. Quando ele foi para a cobrança, ele tinha 0,8% de 15% de 12%. Quando errou a cobrança, aí caiu de 5% raiz de delta S sobre π, a segunda ao quadrado da hipotenusa do cateto menos 12 delta S. Aí não fez muito sentido, né? Mostra como se faz Mauro Betting. O Palmeiras foi mais uma vez campeão paulista porque tinha Vanderlei Luxemburgo pela 5ª vez campeão estadual só pelo Palmeiras das 9 conquistas, porque o Palmeiras tem mais time, tem mais elenco, tem mais opções e tem mais futebol do que o Corinthians, ou nem tanto assim. E é isso, essas foram as razões para o título do Verdão, segundo os nossos especialistas. Esses foram os motivos para o Verdão se consagrar campeão paulista. O que foi, velho? Ô Gui, você vai falar só dos motivos da vitória do Palmeiras? É o que pediram pra fazer, os motivos da vitória. E os motivos da derrota do Corinthians? Tem que mostrar outro lado. Mas daí eu não separei isso não. Se quiser, vai você aí, mano. Daqui, vai. Agora sim, vamos então ao outro lado da história. Os motivos da derrota do Corinthians na final do Paulistão de 2020. Eu acho que o Corinthians contratou um irmão gêmeo do Luan, que ninguém sabia que existia, e o Luan verdadeiro, aquele do Grêmio, foi amarrado
e está em cárcere privado até hoje, num quartinho escuro. Faltam opções de banco, no campo faltam opções de ataque e no ataque falta o meio-campo colaborar mais com o chamado último terço do campo, para agredir mais o adversário. Tem um elenco mais fraco, tecnicamente mais fraco, mais enxuto, são poucas opções. E porque ainda falta muita maturidade e experiência para o Thiago Nunes numa decisão. Perdeu porque o Palmeiras tem um time melhor. E apesar de ter tido ali aquela questão daquele golzinho no final do jogo, o Palmeiras é muito superior ao Corinthians. Inconsistência tática, né? É um time que já tinha uma deficiência técnica em relação ao Palmeiras e precisava compensar isso na tática e na raça. O Corinthians jogou o final de campeonato, parecia que era jogo da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Perdeu porque gastou a sorte naquele pênalti do Gustavo Gomes em cima do jogo. Ali acabou a sorte do Corinthians, chegou nos pênaltis, aí não deu mais. Começou com o Michel Macedo também, que, convenhamos, o cara nem joga e vai bater um pênalti numa final de campeonato, eu acho errado. Ô Chico Lang, quando tem eliminação no negócio, quando é final, dá palestra, chora Chico Lang, chora. Muito bom. Olha, é o seguinte, tem um recado da galera pelo WhatsApp? Aí, galera do Gazeta Esportiva, eu acho que o Thiago Nunes fez certo, sim. Porque os caras são profissionais, eles ganham pra isso. Então, se o goleiro do Palmeiras foi superior a ele, fazer o quê, né? Foi bom pro meu Verdão. Marcelo daqui de Suzano. Valeu. Ô, galera da Gazeta, aqui é o Roberto de Mauá. Quem tinha que ter batido o primeiro pênalti é o Luan Pipoqueiro. Vai, Corinthians! Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Errou sim o técnico do Corinthians, tem que colocar os jogadores mais casca grossa para bater pênalti. E o Paulistinha se tornou paulistão, porque nós ganhamos em cima do Corinthians. Vai, Palmeiras, forte abraço aí. Anderson de Guarulhos. Boa, galera. Michele pediu e vocês atenderam. Vocês estão fazendo sacanagem. Boa, de mandar deitado. É só deitado que tá entrando. Gente, esse tá dormindo, aquele lá tava, o primeiro tava dormindo, no quarto escuro. Gente, é isso aí. Pô, acende a luz, na penumbra. Não, dormir deitadinho, gostoso. Precisa botar o cobertor. Só vai entrar muito deitado. Muito bom. Ó, eu vou apresentar o programa assim, ó. Ela explicou, ela falou no começo, bem claro. Que isso? Grave com o celular deitadinho. Não é isso. Flávio, você causa um tumulto. Não. Gente, é o celular deitado e você de pé. Não é você deitado, entendeu? Entendeu? É o celular de pé e você deitado. É isso aí. Você deita e põe o celular em pé. Pode ser só assim. Olha, vou te falar, me tira do sério, ele me irrita. Olha, vamos seguir. Nesse final de semana também tivemos a rodada de abertura do Campeonato Brasileiro. E vocês também ficam macunados com ele, entendeu, pessoal de casa? Vocês estão querendo aprontar, me deixa irritada. Olha, São Paulo foi a Goiânia, entrou em campo, mas não enfrentou o Goiás. A presença de alguns jogadores do Goiás se aquecendo para o jogo diante do São Paulo não era garantia que a partida iria acontecer de fato. Horas antes, o time goiano divulgou a informação que 10 dos 26 atletas concentrados testaram positivo para o novo coronavírus. 8 deles titulares, inclusive. A diretoria do Goiás acionou o STJD pedindo adiamento do jogo, o que foi acatado no fim das contas. Como esses atletas, os 10 atletas, eles estavam concentrados, a gente não sabe dizer se aqueles outros que estavam com ele, mesmo com resultados negativos, que essas pessoas também, quem sabe, podem estar também contaminadas. O problema foi que o teste feito nos atletas na quinta-feira teve que ser invalidado por uma falha do laboratório. Os testes foram refeitos na sexta e os resultados só foram liberados ontem pela manhã. Diante desse fato, a gente preferiu agir com coerência, porque desportivamente ia ser uma coisa totalmente descabida. Nós teríamos apenas 13 jogadores em campo, 11 como titulares, 2 no banco de reserva, sem um goleiro. A contraprova dos testes foi feita, confirmando que 9 jogadores estão infectados. Lembrando que o Goiás já tem ou teria um novo compromisso pelo Brasileirão na quarta-feira contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Bom, para comentar sobre esse caso dos jogadores do Goiás contaminados pelo novo coronavírus, o nosso convidado de hoje aqui no Gazeta Esportiva é o secretário-geral da CBF, Walter Feldman. Boa noite, Walter Feldman. Muito obrigada por nos atender. Gostaria de saber o seguinte, os próximos jogos do Goiás também serão adiados ou o clube vai assumir o ônus de jogar sem pelo menos 8 titulares?
Bom, veja bem, queria dar uma boa noite a todos, estou acompanhando aqui atentamente e achando extremamente engraçado aquilo que vocês fizeram no final do Paulista. Parabéns pelo trabalho. E dizer o seguinte, esse é um processo, é um sistema. Nós vamos trabalhar no sentido de achar uma nova data para o jogo Goiás e o São Paulo, mas nós vamos acompanhar aqueles que tiveram o teste positivo, entram em quarentena. O plantel é bem maior, o que está estabelecido é um plantel maior do que aquele, inclusive, que foram testados. Hoje o presidente Caboclo decidiu que todos que estão inscritos, registrados no BID, podendo ser até 40, deverão ser testados sob as custas da CBF, para que a gente tenha possibilidade de substituição a mais ampla possível. E essa é uma realidade. Nós iniciamos o Campeonato Brasileiro ainda num processo de epidemia, com o acorde de todo o sistema do futebol, federações e clubes, sabendo que eventualidades como essas poderiam acontecer, mas vamos lembrar que são 30 partidas, algumas adiadas, 25 realizadas sem nenhum tipo de problema, 3 tiveram dificuldades, todas tratadas com segurança em saúde, para que não houvesse o comprometimento na área de risco dos atletas, da comissão técnica e dos trabalhadores. Um jogo foi suspenso por falta de plantel, o do Goiás e São Paulo suspenso por uma quantidade grande de atletas comprometidos, mas vamos lembrar que o exame realizado pelo Einstein, houve um problema na coleta inicial, ele foi revisado, houve uma contraprova, mas o Goiás pediu uma terceira prova e a CBF autorizou, só que essa terceira prova chegou nos minutos finais antes do início da partida, o que impediu a sua realização. Portanto, nós achamos que a rodada foi extremamente positiva com esses problemas, mas a saúde foi resgatada em todo instante para que não houvesse nenhum risco ao comprometimento sanitário dos atletas e da equipe que trabalha no entorno. Mas nós vamos acompanhando. Aquilo que for necessário ser feito, será feito. Partidas poderão ser suspensas, mas o calendário e a tabela continuam. Garrafa. Walter Feldman, boa noite. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência, mas o assunto é muito importante nesse momento de largada do Campeonato Brasileiro. E eu acompanhei uma entrevista do Dr. Joaquim Grava, né? Um dos representantes da área médica do Corinthians, e ele, antes da estreia do Campeonato Brasileiro, se eu não me recordo, se eu não estiver equivocado, foi na Fox. Ele disse que os protocolos vão ainda dar muitos problemas no Campeonato Brasileiro, que deveria ter sido feito uma nova reunião com todos os médicos, com preparadores físicos, e ele reclamou de muitos pontos falhos no protocolo e falou: me cobrem, teremos problemas no Campeonato Brasileiro. E logo na primeira rodada, coincidentemente ou não, um problema com o Goiás. O protocolo pode ser melhorado, será melhorado, e avanço um pouquinho mais essa pergunta. O Campeonato Brasileiro corre algum risco de ser paralisado? Boa noite. Boa noite. Olha, nenhum risco, na nossa avaliação nenhum. É evidente que nós trabalhamos com uma ciência que não é exata, que é a medicina e a saúde das pessoas, particularmente num processo sistêmico como é a pandemia e a epidemia em nosso país, mas eu acho que tem um excesso de pessimismo do meu amigo Joaquim Grava. O protocolo foi muito discutido, nada talvez tenha sido durante a epidemia tão discutido como o protocolo e o guia de retorno médico. Todos os médicos do futebol brasileiro participaram, vocês sabem, infectologistas, epidemiologistas. O Ministério da Saúde aprovou com louvor, inclusive indicando para outras modalidades esportivas, mas você tem razão. O protocolo é passível de mudanças e aperfeiçoamentos a todo instante, e eles já aconteceram a partir dessa rodada do final de semana. Hoje, o presidente Rogério Caboclo reuniu toda a sua equipe e já determinou que todos façam testes, todos que estão inscritos no BID. Nós autorizamos que ainda consideramos o Einstein nosso laboratório oficial, nossa instituição de saúde oficial,
mas os clubes estão liberados para fazer os seus exames em laboratórios que tenham qualidade, que tenham excelência aprovada, sem nenhum tipo de questionamento, para reduzir um pouco essa logística complexa que é coleta, vem para o laboratório central, depois é enviado o resultado. Então, por exemplo, no Goiás, isso teria sido evitado. O próprio Corinthians já definiu que não fará seus exames do Einstein, não haverá nenhum problema em relação a isso. Nós só exigimos que tenham a qualidade semelhante ao que o Einstein apresenta. Walter Flávio Prado, eu queria que você nós tivemos problema na Série C, na Série B e também na Série A. E algumas coisas do tipo, né? O árbitro que apitou o jogo do CSA veio para São Paulo para apitar o jogo da Ponte e agora não pode voltar, que ele ficou sabendo do resultado do exame positivo dele quando ele estava no avião. E agora ele está confinado aqui, coitado, não pode nem voltar. Teve o caso do Imperatriz, teve o caso do Vila Nova, o pessoal viajar e está com o positivo chegando muito em cima da hora. Isso é corrigível. O grande problema é esse. Os exames estão demorando demais para apresentar os resultados. Então, Flávio, será corrigido por essa mudança da logística. Nós fizemos um convênio com o Einstein, imaginando que as informações deveriam ser totalmente centralizadas para que a gente pudesse dar excelência ao resultado e um padrão único, mas mostrou que tem uma dificuldade, não de qualidade do resultado final, mas particularmente com essa tramitação dos exames vindo de locais muito distantes do Brasil, e essa nova definição de permitir que o laboratório seja escolhido em cada cidade pelo clube, portanto com a responsabilidade do clube, contanto que tenha um padrão mínimo, vai reduzir bastante. Mas vamos insistir, ou seja, o teste ele não pode ser visto como uma questão absoluta. Nós temos a história, o exame clínico, o acompanhamento diário e a definição. Tem o teste positivo, ele é afastado, os contactantes são observados. E nós estamos montando uma logística muito especial em relação à arbitragem para exatamente reduzir qualquer tipo de risco. Eu quero insistir nisso. Nós não podemos correr risco em relação à saúde. A questão do campeonato sempre será secundária. Mas nós acreditamos que com o protocolo bom que nós temos, com aperfeiçoamento constante, com acompanhamento para que todo o resultado seja obedecido à risca, nós teremos o campeonato realizado com as 38 rodadas, Série A, B, C, e quero insistir num quadro geral de praticamente 30 partidas. Aquilo que aconteceu é muito pequeno, foi detectado, ninguém correu risco. Os jogos que foram necessários foram suspensos, adiados, e aqueles que eram possíveis de haver substituição também foram realizados. Então, no conjunto, imaginando a medicina como uma ciência inexata, mas com muito rigor por parte daqueles que estão acompanhando o processo, nós acreditamos ser possível ter um quadro com segurança e com a realização do nosso campeonato. Muito obrigada, Walter Feldman, secretário da CBF, secretário-geral da CBF, falando sobre se o Campeonato Brasileiro corre ou não risco de ser adiado, e ele disse que não. Muito obrigada pela sua participação aqui no Gazeta Esportiva, um grande abraço e uma ótima semana. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Olha, e o Thiago Salazar está no CCT da Barra Funda, tem as notícias do São Paulo. Boa noite, Salazar. Como que esse caso, com tantos jogadores infectados no Goiás, repercutiu por aí? Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Bom, Michele, por aqui a situação gerou sim um desconforto muito grande, para não dizer uma irritação entre todos, né? Por quê? É simples entender a situação do São Paulo. O São Paulo preparou a sua equipe para o jogo, colocou toda uma delegação, são cerca de 40 pessoas em risco por causa desse deslocamento, e além disso tem o custo de voo fretado, hospedagem, enfim. Toda essa irritação que parte não só dos jogadores, comissão técnica, mas também da diretoria, acabou culminando numa nota oficial em que o clube, o São Paulo, apesar de concordar de que não havia condições da partida ser realizada,
o São Paulo entende e cobra um profissionalismo e uma revisão dos protocolos adotados pelas instituições e pelos clubes. E se coloca como exemplo, já que desde o início dos campeonatos o São Paulo não apresentou mais nenhum caso de jogador infectado. Então é um clima por aqui de bastante incômodo e de cobrança para que os outros façam o que o São Paulo, em tese, está fazendo e por isso até agora não apresentou nenhum caso desde que as competições voltaram a ser disputadas. Michele. Muito obrigada, Salazar. O que você acha disso, Garrafa? É um problema muito sério, né? Eu já dizia logo no início da pandemia que era favorável, talvez, a modificação nessa estrutura do campeonato, por pontos corridos, dimensões continentais do nosso país. Talvez fizéssemos um campeonato brasileiro regionalizado. No norte jogaria lá o pessoal do norte, o do nordeste, um campeão de cada região no final do campeonato. Faz mais Fazendo sentido. aqui, você minimiza esses problemas. Optaram em fazer como se o vírus não existisse. Na primeira rodada já deu pau. Ou numa sede única, né? Como tem sido feito em vários lugares. Tipo seleções. Já vem todo mundo para São Paulo e joga aqui. Como fez a Major League Soccer, como a Champions League Mas vai é fazer, muito tempo também, acho os jogadores o ano inteiro. É um difícil, problema. né? Não vai, que você daria até alguma pausa. Mas difícil, não tem jeito. difícil. O problema todo, nem que fosse mesmo por chaves, mas a verdade é que é uma coisa que ninguém conhece direito. Tinha que ser e você tem que minimizar o risco. O Goiás está vivendo um problema grave. Todos os estados brasileiros estão. Nós começamos o Campeonato Brasileiro no dia que completaram 100 mil mortes, ou seja, não pode ter futebol. Mas já que tem, vamos tentar minimizar e procurar os lugares onde a coisa não está pegando tão forte. Mas tem e eles querem fazer como se não existisse. Porque tá pior agora do que quando parou o campeonato. Pensa só. Né? Bom, o Santos, já com o Cuca no banco de reservas, deixou escapar a chance de estrear com vitória no Brasileirão diante do Red Bull Bragantino. Na Vila Belmiro, Caio Jorge foi derrubado dentro da área. Pênalti que Carlos Sanches bateu para fora. Gols mesmo só no segundo tempo. Marinho arriscou e o goleirão Cleiton aceitou. Santos 1, Bragantino 0. Soteldo poderia ter ampliado a vantagem, mas desperdiçou essa chance incrível. E como diz o famoso ditado, quem não faz, toma. Já nos acréscimos, Claudinho aproveitou a sobra de bola e bateu firme para empatar. 1-1, placar final. A gente sabe que o Bragantino tem um conjunto muito forte, né? Não é uma equipe de grandes destaques individuais. O maior destaque do Bragantino é a parte coletiva. E eles estão bem treinados. Então eles tiveram um começo do jogo melhor, tem uns 10, 15 minutos, tomaram conta do jogo até que a gente entendeu e tivemos um posicionamento melhor, mais adaptado à marcação e também a posse de bola, que nós não estávamos tendo. Eu me queixo mais por não ter feito o 2, o 3, o 4-1 do que ter tomado, né? Porque isso aí seria 3-1, 4-1, enfim. Tem que saber administrar um empate tomado em cima da hora. É horrível para quem toma, mas faz parte do jogo. Olha, o Bruno Secom, o jornalista do site gazetesportiva.com, ele acabou de mandar que a Federação Paulista de Futebol acabou de divulgar os melhores de cada posição no Campeonato Paulista. Ficou assim: Cássio, Fagner, Gil, Felipe Melo e Edmar, Patrick de Paula, Daniel Alves e João Paulo, Soteldo, William e Arthur. E Lucha como o melhor técnico. Concorda rapidinho? Não, o Daniel Alves. Daniel Alves? O Daniel Alves, tudo bem, vai, tá certo. Primeira fase ele tinha sido melhor. E aí, Flávio, concorda? Tá dentro. Não foge muito disso também, não. Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã. Domenech Torren versus Jorge Sampaoli. O gol do jogo aconteceu nesse cruzamento do Guilherme Arana. Felipe Luiz botou pra dentro, só que contra. 1-0 Galo e fim de papo. Pois é, temos um novo contato agora com José Paes na Academia de Futebol. O Luxemburgo já está projetando a sequência da temporada, José Paes?
Já sim, Mi, já está projetando aí o Campeonato Brasileiro. Hoje ele falou muito sobre o Brasileirão. O Brasileirão começa para o Palmeiras nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, lá no Rio de Janeiro, no mítico Maracanã, contra o Fluminense. Lembrando que o Palmeiras deveria ter estreado no Brasileirão agora domingo contra o Vasco aqui no Allianz Parque, mas claro, o Palmeiras envolvido aí na final do Paulistão, agora vai estrear nesta quarta pela segunda rodada do Brasileirão contra o Fluminense. O Palmeiras que não venceu nenhum adversário da Série A no Campeonato Paulista deste ano, Michele. Foram 6 jogos, 4 empates e 2 derrotas. Mas agora o Lucha diz que quer virar a chavinha. Vamos dar uma olhada no Pau Fechou. Meu futebol sempre foi um futebol de uma maneira bastante agressiva, bastante ofensiva, desde que você possa fazê-lo. Aí, essa análise ela é um processo contrário, né? Se o Luxemburgo gosta de uma forma de jogar, se ele não está fazendo, vocês têm que ter a capacidade de analisar o porquê que ele não está fazendo. Ponto. E nós tivemos uma derrota para o Corinthians e para o Red Bull, né? Mas nós continuamos ali brigando, porque nós fizemos um ponto e o único clube que poderia e alcançou mais pontos que a gente na competição foi o Red Bull, que chegou à primeira colocação no geral. O Santo André estava na primeira colocação no geral, mas nós jogamos contra e aí adquirimos, o Red Bull perdeu. Aí nós ficamos com o geral com o dia de enfrentar. Então nós jogamos a competição com o regulamento da forma como é. Agora é uma outra história. É um outro campeonato com 38 jogos, aí a coisa muda de figura, é um pouco diferente. Tá aí então, Michele, o Lucha falando sobre essa volta do Campeonato Brasileiro. E olha só, Mi, o Lucha, ele tem gostado muito do meio-campo ali com o Ramires, Menino, Patrick de Paula, ele tem defendido muito essa formação. E disse também nessa entrevista coletiva outros 2 pontos que a gente precisa elucidar aqui no Gazeta Esportiva. Gosta muito desse negócio de 5 substituições, acha que pode girar bastante o recheado elenco do Palmeiras e também disse que tem gostado muito aí dos atacantes do Palmeiras, tem gostado aí como o Palmeiras está trabalhando. Michele, devolvo para vocês comentarem aí em relação ao Palestra Itália. Tá, comente. Ele está consciente que precisa melhorar, porque o patamar, o sarrafo no Campeonato Brasileiro é outro nível, é maior, né, Flávio? Claro. Ele tem um bom elenco e com a molecada ainda deve acho que é o paulista que chega melhor, é o Palmeiras. Olha, só para dizer que, na verdade, o Lucha não foi o melhor técnico sozinho. Tivemos um empate entre Luxemburgo do Palmeiras e Ricardo Catalá do Mirassol como o melhor técnico muito bom. do Campeonato Paulista. Paulista. O que ele conseguiu fazer com um elenco bem menor. Então são os dois. Se falar, Catalá também foi o melhor técnico, teve empate. Bom, ô José Pai, só me fala uma coisa, agora é a hora da tarantela ou acabou? Não, daqui a pouco a tarantela, Michele. Vamos falar um pouquinho mais do Lucha. Lucha elegeu alguns times aí como favoritos ao Campeonato Brasileiro. Flamengo, Atlético Mineiro, diz que outras 3, 4 equipes aí também estão no bolo, junto com o Palmeiras, claro. E aí na coletiva perguntaram o seguinte: ô Lucha, você vai fazer um rodízio aí de jogadores agora nesse início de Campeonato Brasileiro? Tem Brasileiro, tem Libertadores, tem um monte de coisa para jogar. Você vai tirar todo mundo numa competição? Botar 11 jogadores diferentes em outra? E o Luxemburgo disse que pode sim fazer isso. Lembrando que lá em 2018, quando o Filipão fez isso aqui no Palmeiras, o Lucha disse que não era muito adepto desse esquema de trabalho, mas mudou de ideia. Vamos ver o Lucha. Eu vou decidir olhando assim a equipe, né? Eu não vejo nenhum problema a equipe jogar 2 jogos seguidos da mesma equipe. De repente eu posso trocar só 5 jogadores, porque eu tenho, fazer uma mesclagem, né? De repente eu posso trocar uma equipe toda e deixar uma equipe no banco, porque eles precisam necessidade de respirar. Então vai depender muito do departamento de ciência nosso aqui, passar para nós como é que está, como é que os jogadores estão fisicamente, porque vai ser um desgaste muito grande. E vai ser um trabalho que vai ser muito mais feito sobre recuperação e prevenção do que treinamento. Tá, então, minha palavra do Lucha, devolvo para você, já pronto aqui, já estou posicionado para proporcionar o maior momento do jornalismo esportivo de 2020 e a minha épica dancinha. Vai com você aí. Tá, pode chamar então a dancinha, solta a tarantela aí, ô Marcão. Ya, moia, moia, vai Zé! Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Ah, ele nem sabe fazer a tarantela? Não é assim. Vai ser
É isso, Michele, é assim? Ai, que linda essa música. Foi todo dia, gente, pra ele dançar. Muito bom, Zé. Eu não sou da Moca. Muito bom, Zé. Valeu a intenção. Eu não sou da Moca, eu sou de Osasco, Michele. O seu negócio é o pagode mesmo. A folga tá garantida, Zé. A Michele falou que vai te dar folga. Se ele tivesse aquele pandeirinho horrível, muito tem que ter um pandeirinho. Muito ruim. Hora de... Valeu, Zé. Brigadão, querido. A família dele adorou, mamãe do Zé. Beijo. Hora de virar a chavinha também no Corinthians. Quarta-feira tem uma parada indigesta fora de casa na estreia pelo Brasileirão. Quem é esse adversário, Jonas? Pois é, Michele, vida que segue para o Corinthians, né? Vice-campeão paulista, e esse adversário é ninguém mais, ninguém menos do que o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli, que ontem começou bem e muito bem o Campeonato Brasileiro, vencendo o atual campeão Flamengo. Sampaoli, em pleno Maracanã, com esse Atlético Mineiro, fez 1-0 para cima do Flamengo, e será esse o adversário do Corinthians na estreia no Campeonato Brasileiro. O Corinthians que já estreia na segunda rodada, porque disputou a final do Campeonato Paulista no último sábado. Notícias rápidas do dia aqui desse Corinthians que treinou pela manhã. O Mauro Bocelli, jogador que fraturou o rosto na última rodada da fase inicial do Campeonato Paulista, apareceu hoje no campo treinando de maneira separada, né? Ele fraturou o rosto, mas já começa agora uma transição, ainda não deve ficar à disposição, mas já aparece no gramado do CT. E a dúvida para esse duelo contra o Atlético Mineiro, na verdade, são duas. Fagner e Luan, ambos com dores no tornozelo, ficam como dúvidas para essa partida. Amanhã o técnico Thiago Nunes deve ter definições. Caso eles não possam atuar, o Thiago deve colocar o Michel Macedo na lateral direita, assim como fez na final contra o Palmeiras. E no meio-campo, na vaga do Luan, o Arauz ou o próprio Everaldo, com o Matheus Vital sendo deslocado para o meio, podem aparecer nessa equipe. A sequência inicial do Corinthians no Brasileiro não é fácil, Michele. Atlético Mineiro fora e depois Grêmio de Renato Gaúcho fora, uma sequência braba para esse Corinthians nesse início de Brasileiro. Uma última informação, Corinthians, jogadores hoje fizeram mais uma testagem para a Covid-19. Eu volto com vocês. Obrigada, Jonas. O elenco do Corinthians e olha com quem ele vai jogar. Se tudo correr normalmente, vai tomar 2 bordoadas. Duas na quarta derrotas. E no sábado ele não tem que chiar. Olha o elenco. Eu lembro quando o Chaves falava, é melhor ver o filme do Pelé. Tá louco. Corinthians, Campeonato Paulista, como você disse, é uma realidade. Brasileiro é outra. Do jeito que terminou jogando o Paulista, vai brigar para não ser rebaixado. É verdade, tá lamentável. Olha, resultado da nossa enquete, a gente perguntou se o Thiago Nunes errou ao escalar o Michel Macedo para abrir a disputa por pênaltis, e a maioria respondeu que sim, 70% dos votos. Valeu, pessoal, que tá falando para eu não estressar com o Flávio Prado, que ele fica pedindo pra galera gravar deitado. No estresse, falou o Marco Antônio aqui. E hashtag não tá aparecendo, chileno, ele falou aqui. Sou eu. Você fala. Não, é o celular deitado. Ficamos por aqui, encerramos o Gazeta Esportiva homenageando, olha só. Léo Gandelman, que é saxofonista, ele completa hoje 64 anos. Mandei parabéns pra ele. Meu pai também, um abração pro seu Osmar Garrafa. Beijo, paizão. Boa. Tchau.